Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Coringão News, trazendo para vocês aí mais um videozinho aí com informações de tudo a respeito do Timão essa temporada nova de 2025, né? E o videozinho de hoje eu tô trazendo para vocês aí um cortezinho aí dos donos da bola, né? Bastante informação aí, inclusive informação boa aí, né? Renovação aí, renovação não, né? Mas em si uma regularização aí da patrocinadora master do Timão, né? Fazendo com que ela possa continuar estando aí legalizada aí, né? E podendo continuar até sendo atuada aí no Brasil e com isso gerando receita aí pro Timão, né? Conseguindo pagar os salários que estão atrasados dos jogadores do Timão aí, da comissão técnica. E também, quem sabe, né? Podendo essa regularização e podendo fazer com que o Timão consiga contratar aí o Pogba, né? Jogador que vem sendo bem especulado aí no Timão. E como já disse, Augusto Melo aí quer trazê-lo para o Timão. E tem também a situação de trazer mais alguns jogadores aí, né? Talvez um zagueiro, um lateral. Então essa notícia foi muito importante, né? Porque abrange também essa situação do Timão de querer contratar, porém não trouxe nenhuma contratação ainda nessa janela aí por questões dessa patrocinadora mais que estava pendente aí, né? Porém conseguiu essa liminar aí, então com certeza vai conseguir atuar no Brasil e com isso voltar aí, né? A gerar receita aí para o Timão, né? Vamos aguardar e vamos acompanhar juntinhos aí esse cortezinho que eu trouxe para vocês aí. Vamos acompanhar as informações juntos aí. A gente tem aí o Corinthians, o patrocinador, o Esportes da Sorte, que estava proibido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que não poderia estampar a camisa, o nome na camisa do Corinthians fora do estado do Rio de Janeiro, que é a licença que eles têm, que é uma licença estadual, e a lei exige uma licença federal. A Esportes da Sorte, hoje pela manhã, conseguiu uma liminar, porque o Campeonato Paulista começa no meio dessa semana. Quarta-feira já começa o Campeonato Paulista e sem essa liminar, o Corinthians não poderia estampar o nome do seu patrocinador na camisa. É uma decisão liminar, não é definitiva, mas traz aí um tempo para o Corinthians, para o patrocinador do Corinthians tentar se organizar e tentar se adequar ao que exige a nova lei das bets, né? E a gente já podemos chamar o Caio Capato com as informações para atualizar isso para a gente? Ainda não? Daqui a pouquinho, já o Caio Capato vem trazendo as informações do Corinthians, que tem o Garro aí com dificuldade para estrear no campeonato, com problema no joelho. Enfim, a gente vai já trazer essa boa notícia para a torcida do Corinthians. Veloso, essa situação do patrocínio fica cada vez mais importante nas relações dos clubes, né? Fica porque é um dinheiro forte que entra pro caixa, né, Fernandinho? E o Corinthians Se eu não me engano, dos 20 times da Série A, apenas um não tem um patrocínio de bet. O Palmeiras está estreando, está apresentando hoje também, né? O Palmeiras até o ano passado também não tinha, mas se rendeu, né? É um dinheiro forte que entra no caixa. É difícil concorrer com as bets, a maioria dos clubes, não são todos, mas a maioria tem sim a bet como patrocinador master na camisa. E realmente é um dinheiro que não dá para abrir mão. E o Corinthians com esse problema, com a Bet, que ainda não tem a licença para atuar. O Flamengo conseguiu a regularização, o patrocinador do Flamengo conseguiu a regularização dele também? Nacionalmente. E o Corinthians joga na quinta, Fernandinho. O campeonato começa na quarta, o Corinthians joga na quinta contra o Bragantino. E até lá tem que ter uma decisão, né, tomada, resolvida. Hoje ela não é decisiva, né, só uma liminar, que pode ser cassada a qualquer momento. Então o Corinthians vive esse impasse. E é ruim começar assim, né? Porque é um parceiro que ele não estampa só a camisa, ele tem outros compromissos, como nós já dissemos aqui. Ele paga parte do contrato do Memphis, o Corinthians queria usar esse patrocinador até para trazer outros jogadores, falou-se em Pogba, acho que ainda o assunto não morreu, mas enfim, é um problema que precisa ser resolvido para dar tranquilidade para o presidente, para a torcida, para os atletas, e é ruim começar o ano, começar a temporada dessa forma. Esse contrassenso, né, com o sucesso que teve no final da temporada, quando você espera que vai começar um ano com um pouco mais de paz, mais estabilidade, e essa incerteza aí chega num momento que pode atrapalhar, Souza? Atrapalha um pouco, né? Atrapalha um pouco porque é um parceiro que trouxe benefícios, né, importantes para o clube no ano passado, né? O Corinthians só não brigou pelo rebaixamento até o final da competição, porque o parceiro chegou, injetou dinheiro, né, trouxe jogadores importantes. Né? Então, e futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro tem uns clubes, a maioria dos clubes todos endividados, chega uma bet, chega um parceiro como chegou a Esporte da Sorte, e você já recebeu a notícia. Corinthians, né? O Neto brinca que às vezes
tudo sai do Corinthians, mas não tem como você não dar uma informação como essa, né? Um parceiro importante, né? Começa o ano, né? Sem a regulamentação da Bet para se iniciar o ano, é difícil. Eu acho que atrapalha um pouco, porque é um parceiro importante, que entra com um valor importante, acredito, mas assim, pelo Males, o Corinthians começa o ano de um ano diferente, né? Com o time já formado do ano passado, com a base, coisas que uns 3 anos aí, vou para o 5º ano aqui na Band, não via o clube começar um ano com expectativa tão grande como começa esse ano. O problema, Martelli, dentro de campo parece que a coisa está encaminhada. Fora dele que é a pedra no sapato, que é a dificuldade a ser vencida. É mais um ano que começa delicado para o Corinthians, né? No ano passado, aí mais em termos de contratação, né? Jogador que vinha, treinou, mas não estreou. Esse ano começa um pouco mais conturbado, mais em relação à patrocinadora. Agora, Fernandinho, para o Corinthians, eu acho que vale ligar o sinal de alerta, porque é mais um episódio também com casa de aposta, né? Vai lembrar que o último patrocinador que era do Corinthians também, ainda mais que foi uma investigação ainda em andamento, que é o principal motivo do primeiro pedido de impeachment contra o Augusto Melo, vem mais um episódio. Acho que se resume, o processo de regulamentação da casa de aposta, né? Acho que ele não é só pagar os 30 milhões que o governo federal pediu, né? E solicitou até o dia 31. Mas tem uma série de documentos de sócio, de estatutário, de quem dirige as empresas, para poder operar no Brasil. Então, se isso não foi feito até agora, eu acho que vale para o Corinthians também ligar esse sinal de alerta do porquê ela ainda não está regulamentada. Pois é um trâmite que conseguiu eliminar para poder contemplar e manter esse patrocínio. A gente tem uma tela aqui, né, Ricardinho, com um ranking nos principais patrocínios e a gente vê como isso faz diferença e como isso traz aí benefício para quem consegue. Porque hoje em dia, se não tiver esse suporte, esse aporte, fica muito difícil competir de igual para igual. Mesmo as equipes que têm já seus patrocínios consolidados, enfrentam dificuldades. A gente já vai colocar no telão aqui para vocês, para a gente poder... Olha aí, os patrocínios Masters, e a gente vê os valores. O Flamengo com incríveis 115 milhões por temporada. Dá para voltar o quadro aí para a gente? Obrigado. O Corinthians é o segundo patrocínio, com 103 milhões. O Palmeiras, que está apresentando o seu novo patrocinador, hoje é o 3º colocado. O Vasco da Gama, olha aí, é o 4º colocado, mas você vê a diferença de valores, dá quase 40% menos que o Flamengo, né? A gente tem o Atlético Mineiro na 5ª posição. A gente segue na frente aí, Ricardinho? A gente vê o Santos é o 6º, São Paulo e Fluminense são os 7º colocados, Cruzeiro, Grêmio e Inter em 9º, Botafogo fechando o top 10. Aí você vê esse valor incrível que tem o Botafogo, que foi campeão da Sul-Americana, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, não tem o maior patrocínio. Você vê a força do Flamengo, a do Corinthians, que são as maiores torcidas do Brasil, e são negócios aí milionários, né? A gente fala e não dá para sobreviver. Então, qualquer deslize que aconteça nessa relação de patrocínio tem consequência, né, gente? Sem dúvida, uma receita importante hoje, né? Se a gente falar dos 3 clubes da ponta aí que faturam perto de o Flamengo um pouco mais, até de R$1 bilhão, é 10% da receita, né, Fernandinho? É uma grana realmente que não dá para o clube abrir mão hoje. O Palmeiras demorou para entrar nessa porque tinha a Crefisa, já esse contrato que venceu no dia 31 de dezembro, mas rapidamente também teve que ceder, né? A entrada desse dinheiro que todos os clubes têm, a maioria, né, já disse, tem como master porque é um dinheiro que chegou há pouco tempo no futebol, né? Trouxe essa informação do zagueiro que o Corinthians pode trazer, o Gabriel Paulista, e tem também essa história do Pogba. Agora que conseguiram essa liminar, tudo bem que é liminar, e o Quesada trouxe a informação aqui que o Corinthians continua atrás do Pogba. Como é que você vê essa situação? Isso pode trazer aí uma definição na contratação desses jogadores, Caio? Boa tarde, Fernandinho, todo mundo que nos acompanha, Donos da Bola. Eu estou aqui acompanhando todas as notícias e também as redes sociais do Júlio Casares. Afinal, os reforços do São Paulo estão sendo divulgados por lá. Mas é isso, Fernandinho. É importante essa decisão que vocês falavam sobre essa decisão em caráter liminar, né? A gente sabe que essas decisões são transitórias e podem ser alteradas para essa manutenção de reforços, essa tentativa de mais reforços por parte do Corinthians, né, que tem como patrocinador master a Esportes da Sorte, para essa história do Pogba voltar a ter vida, para essa possibilidade do Gabriel Paulista, que é outro grande jogador, um zagueiro que passou por alguns problemas físicos, teve uma lesão na última temporada, deve retornar agora no próximo mês.
E é um bom nome para a zaga corintiana, né? O Corinthians chegou a cogitar outras possibilidades, chegou-se a falar de Sérgio Ramos, ex-jogador do Real Madrid, que estava também no Sevilha, e agora a possibilidade do Gabriel Paulista, né? Que já disse em outras ocasiões quanto tem de carinho pelo Corinthians, e é um bom nome, né? Apesar dos 33 anos, já não é mais o auge dele, como esteve em outros momentos na Europa, mas é um grande zagueiro, um cara que é um líder, sem dúvida, nos elencos em que passou, e é uma possibilidade legal para o Corinthians, que agora ganha essa boa notícia na segunda-feira, né? Não só o Corinthians, mas também a Esportes da Sorte, desta decisão em caráter liminar, em caráter transitório, que permite a empresa operar em âmbito nacional no Brasil, né? Enquanto ainda não há esta permissão definitiva, que é o que busca a empresa para se regularizar, como outras já fizeram. E a gente lembra que tem alguns requisitos para além de pagar a taxa de licenciamento dos 30 milhões, tem que ter um domínio .com.br, tem que ter um endereço físico no Brasil, fazer umas comprovações de que os jogos têm sido aplicados de maneira justa. Então são muitas coisas para que essa permissão em definitivo seja concedida. Mas de fato é uma boa notícia para o torcedor corintiano nesta segunda-feira, né, Fernandinho? E na contramão, Caio, a gente tem uma possibilidade de demissão por causa do que aconteceu no final de semana. Foi divulgado um trecho do depoimento do dono da VaideBet, que era o patrocinador anterior do Corinthians, que acabou se afastando do Corinthians por problemas de comissão ou não comissão, e por esse depoimento surgiu aí a possibilidade de demissão hoje no Corinthians, por causa da questão jurídica aí que envolve tudo isso, do disse que me disse. Enfim, esse tema voltou a esquentar depois do vazamento desse depoimento para o Ministério Público, para a polícia. Fernandinho, é complicado, é algo que não pode acontecer, né? A gente sabe que a vida política do Corinthians tem sido bastante conturbada desde o último ano, né? Desde que o presidente Augusto Melo assumiu, né? Tem tido algumas complicações para conseguir seguir o seu mandato da forma que imaginava, né? Essa é mais uma implicação sobre a vida política do Corinthians, que vai ter que lidar com essa questão. Ainda são informações muito iniciais, ainda tem muita água para rolar. Evidentemente, a gente está tentando contato para entender como é que isso vai se suceder nas próximas horas, nos próximos dias. São assuntos de justiça, né, que infelizmente acabam chamando a atenção do Corinthians, né, para além da bola, para além do que a gente tem falado, dos reforços, da reconstrução muito positiva do Corinthians no segundo semestre do ano passado. Chegou a correr muito risco de rebaixamento e conseguiu com os reforços, com o trabalho do Fabinho Soldado, também do presidente e do técnico Ramon Dias, com jogadores que chegaram, inclusive o Memphis, né, que a gente fala com essa aquisição por parte da patrocinadora, né, essa ajuda substancial da patrocinadora, que o Veloso sempre cita, é fundamental para essas contratações que têm acontecido no futebol brasileiro. Mas, em paralelo a isso, o Corinthians tem que lidar com essas questões políticas, né, essas questões complicadas que têm acontecido. Inclusive, outras questões com relação a categorias de base, né, o Corinthians sofrendo também uma denúncia, né, uma possibilidade de ser punido por assédio de jogadores e tal. Então são muitas as questões que afetam a vida política do Corinthians para além do campo, né? Todas elas, claro, precisam ser confirmadas pela justiça, indícios não são confirmações, e a gente vai seguir essas investigações e vai seguir todas essas denúncias passo a passo, mas de fato é muito complicado para o torcedor corintiano, para a diretoria ter que lidar com isso, né, Fernandinho? Pois é, um caso de polícia, a informação que circula com força nessas horas é que o Marcelo Mariano, né, que seria um administrativo lá do Corinthians, deveria ser afastado, pressionando ainda mais o presidente Augusto Melo, que está um pouco isolado nesse momento, porque há um movimento muito grande para tentar afastá-lo, aí possibilidade de impeachment no Conselho. A data ainda não está definida e depois teria, aprovado no Conselho, teria que ser pela Assembleia dos Sócios votarem pela destituição ou não do presidente do Corinthians. Enfim, Caio, a gente vai aguardar, como você disse, as próximas horas serão cruciais pelo menos nesse novo capítulo do antigo patrocinador do Corinthians, que realmente é esse lado político que tem tirado, por enquanto, dentro de campo, a turma está conseguindo se isolar dessa situação, mas a gente está há muitos anos nessa brincadeira, sabe que em um determinado momento isso contamina e é justamente isso que o Corinthians não precisa. Caio, muito obrigado. Alguma novidade, você chama a gente aqui. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado, Fernandinho. Um abraço para vocês. Bom segmento de programa. Pois é. E ali vamos falar então de bola de campo. O Corinthians está próximo da sua estreia e provavelmente não vai ter o Garro, né? Não
problema no joelho, é uma coisa crônica que ele tinha, já vinha tratando desde o ano passado. Tem também esse problema da situação que ele se envolveu no dia do seu aniversário, né, com um falecimento, um acidente automobilístico lá na Argentina, teve uma fatalidade, uma pessoa morreu. Acho que são duas situações que para o jogador, lógico que nunca é legal estar machucado, mas também pode dar um alívio para a cabeça dele, né? E o Garro é um cara fundamental nesse novo Corinthians, né? É difícil a gente imaginar como que está a cabeça do Garro, Fernandinho, mas eu imagino que o melhor para ele seria estar jogando, né? Seria estar envolvido, seria estar preocupado, seria estar treinando e motivado para os jogos, mas agora veio mais essa lesão. Mas eu acho que no começo dessa temporada, no Paulista, que está se iniciando, a gente está vendo isso, que a Band cobriu os jogos do Campeonato Carioca, o início é sempre mais jogos para a garotada, até porque o time principal teve pouco tempo para treinar, né, para se preparar. A pré-temporada desse ano foi muito curta, em função do calendário, e acho que o Garro estar machucado ou não, talvez não seja esse o motivo dele estar fora do jogo da estreia do Corinthians, porque eu acredito que a maioria dos clubes, né, que estão chegando agora para a pré-temporada, vão fazer isso, vão botar a garotada, vão botar o time misto, para que os atletas tenham mais tempo para se recuperar, e aí no decorrer das rodadas, aos poucos, eu acho que a gente vai vendo um ou outro jogador, dependendo da avaliação, né, da comissão técnica e da preparação física, esses jogadores vão sendo colocados na equipe aos poucos, é isso que vai ser nesse começo diferente de temporada pelo espaço ser menor. Pois é, você lembrou bem, o Campeonato Carioca começou no final de semana, você acompanha aqui na tela da Band, e tem também, no meio de semana, tem o UFC Series, que a Band vai... É isso, fiel. Espero que vocês tenham gostado do videozinho que eu trouxe para vocês hoje com essas informações a respeito do Timão aí, né? Enfim, novidades boas aí no Timão, né? Com essa novidade de hoje aí que trouxemos esse corte aí dos donos da bola, né? Com a liminar aí, né? Que concede aí a patrocinadora master do Timão aí, que é a Esporte da Sorte, a poder atuar no Brasil, né? Por mais que essa liminar seja temporária, não é algo definitivo ainda, mas com certeza vai dar um tempo aí para poder a Esporte da Sorte conseguir se regularizar definitivamente aí e conseguir manter aí nesse seu patrocínio com o Timão aí, rendendo uma boa grana pro Timão, para poder o Timão pagar o salário dos jogadores em dia aí, não ter mais esse lance de atrasar salário, né? Poder fazer as contratações que precisa fazer, apesar de não serem muitas contratações que precisa, porque o elenco do final da temporada 2024 ali foi um elenco que entrosou muito bem, um elenco que está bem entrosado ali, conseguiu ótimos resultados ali no final de temporada 2024, então o Timão não precisa de mexer muita coisa assim, mas com a chegada do Memphis Depay, né, que foi o jogador que veio para ser como midiático, que além de midiático, representou totalmente dentro de campo e ajudou muito o Timão aí na final de temporada, a patrocinadora mais com certeza gostou desse resultado que trouxe aí, né? Memphis Depay, um jogador midiático demais, e quer sim trazer outro jogador midiático, né? Que é o Pogba, que estão especulando demais aí, porém nada concreto, porque o Timão estava esperando a situação da patrocinadora mais ser regularizada, né? Porque aí vai entrar mais dinheiro e vai poder sim fazer a proposta mesmo, botar a proposta na mesa aí, e quem sabe trazê-lo aí pro Timão mesmo, né, para essa temporada de 2025. E tem também a situação do Gabriel Paulista ainda, o Timão tá na mira do Timão aí, né, o Timão pretende contratá-lo, então vamos esperar mais informações aí, assim que sair algo concreto eu venho trazendo para vocês aí, entendeu? Todos os dias aí trazendo pelo menos de 1 a 2 vídeos para vocês com todas as informações do Timão. Fiquem ligados aí, para ajudar o canal também, se der, se inscreve no canal aí, se der, deixa o like também no vídeo. Ative o sininho de notificação para vocês não perderem nada que vem acontecendo no Timão. Vem trazendo todas as informações para vocês todos os dias. Valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo.